Nos Estados Unidos, há cerca de 67 mortes relacionadas a acidentes de moto para cada 10 mil motocicletas registradas. Em comparação, na Itália, esse número é de apenas 7 por 10 mil, e no Japão é menos de 5. Isso levanta algumas perguntas, não é? Temos menos motociclistas per capita do que quase qualquer outro país motociclista do mundo. Ainda assim, nossa taxa de fatalidade é quase 10 vezes maior do que a deles. Não só em países em desenvolvimento, onde motos 125cc predominam, mas também na Itália e Japão. Os lugares de onde originalmente vêm todas aquelas motos incríveis, potentes e vencedoras de campeonatos de corrida. Tem algo estranho, como um país que romantiza a estrada aberta e construiu o maior sistema de rodovias do mundo. Um país que trata o motociclismo como um símbolo de liberdade e rebeldia? Como podemos ser tão ruins nisso? Não é que os americanos não amem motocicletas, nós certamente amamos. Adoramos comprar os modelos maiores e mais potentes, modificá-los do jeito que quisermos e depois discutir incessantemente sobre eles no Reddit e no Discord. Como cultura de pilotagem, somos ruins nisso. Hoje veremos o porquê. Um dos principais problemas para os motociclistas americanos é que a maioria reconhece as motos como brinquedos caros, e não como uma forma viável de transporte diário sensato. Aqui na América, elas são bens de luxo, símbolos de status ou uma válvula de escape para aquela dose ocasional de dopamina no fim de semana. Para mim, elas são como jet skis, para muitos só brinquedos sem muita reflexão. Barcos no universo dos esportes motorizados. Para muitos, eles não são considerados um meio legítimo e comum de locomoção. Se você perguntar a um americano por que comprou uma moto, ele dirá: sempre quis uma. Quando passei a ganhar o suficiente para o empréstimo, comprei uma. Normalmente você não ouve isso. Consome menos combustível, encurta o trajeto, ocupa menos espaço e desgasta menos as estradas. Enquanto isso, na Tailândia, Indonésia, Vietnã ou Índia, a motocicleta é o SUV da família. No Vietnã, existem mais de 65 milhões de motos para 100 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos da América, há 86 milhões de motos para 330 milhões de habitantes. Na Itália, as scooters superam os carros compactos em algumas cidades. No Brasil, a moto mais vendida é a Honda CG 160, uma simples moto de 162cc para o dia a dia que faz 130 milhas por galão. E nos Estados Unidos, nossos modelos mais vendidos são a Harley Davidson Street Glide, a Road Glide e a Ultra Limited. Grandonas pra caramba. Barcas turísticas de 400 kg custam mais que um Civic novo e mal fazem 13 km por litro. Nos Estados Unidos da América, uma moto nova média custa $14 mil e percorre menos de 5 mil quilômetros por ano. Isso não é transporte, isso é lazer. E quando se trata de lazer, andar de moto não é um bom custo-benefício. Porque vemos as motos como brinquedos, elas não recebem o apoio necessário para incentivar o uso no dia a dia. A filtragem de corredor ainda é ilegal em 90% do país, para minha grande decepção. Não há incentivos fiscais, infraestrutura universal de estacionamento ou vantagens para motocicletas. Motocicletas podem estacionar gratuitamente no centro de Austin, onde moro. Mas ainda será parado pela polícia se tentar passar entre os carros no trânsito parado com 40 graus lá fora? Pergunte como sei disso. Trabalhar de moto nos Estados Unidos da América geralmente é exceção. Dependendo das comunidades de motociclistas online que você participa, pode ser a cota de diversidade. Compare com Londres ou Barcelona, onde é permitido estacionar grátis na calçada e circular entre carros legalmente. Nos Estados Unidos da América, você recebe multa ou ouve que o policial só aplica as regras, não as cria. Ah, não, espera, esse não era para ser o país que ama a liberdade, eu tinha esquecido. Nesses países onde as motocicletas lideram o transporte em diferentes graus, há sistemas que incentivam seu uso, deixando tudo mais prático, acessível e seguro. O motociclismo nunca se tornou um meio de transporte popular aqui porque as cidades simplesmente não foram construídas para isso. E como resultado, nossa cultura simplesmente não valoriza muito esse meio. É um paradoxo. Os americanos não usam moto por ser inconveniente, e é inconveniente porque não a utilizam. O próximo grande problema é como os americanos aprendem a pilotar, ou melhor, como eles não aprendem a pilotar. Nos Estados Unidos da América, é possível fazer um curso de fim de semana do Motorcycle Safety Foundation e receber um certificado que garante habilitação gratuita para moto na carteira de motorista. E então você pode ir até a concessionária e financiar uma moto esportiva novinha em folha com 30% de juros ao ano. Isso sim é liberdade, meu amigo.
Não existe um sistema de habilitação por categorias como na Europa, onde você é obrigado a começar com uma moto menor antes de passar para um limite de potência maior, baseado em idade, experiência, treinamento concluído ou uma combinação dos três. Além dos cursos da Motorcycle Safety Foundation nos Estados Unidos da América, não há treinamento amplamente acessível ou discutido para motociclistas intermediários ou avançados que desejam continuar sua formação. Os que existem, como a Escola Champ da Yamaha ou a Escola Superbike da Califórnia, têm limitações que impedem sua adoção em larga escala. Eles são muito focados em pista e motos esportivas. Poucos americanos pilotam motos esportivas e ainda menos andam em pista. Então, mesmo tendo muito espaço para melhorar suas habilidades, eles assumem que isso não se aplica de verdade à pilotagem deles no mundo real. Além disso, estão só em áreas específicas do país. Se você só anda de moto poucas vezes no ano e no período mais quente, por que viajar para outro estado tão distante e pagar uma grana para aprender sobre os limites de aderência dos seus pneus? Provavelmente você não vai. Além disso, esses cursos também são extremamente caros. No Reino Unido e em países como a Alemanha, o treinamento é mais caro e rigoroso, mas o resultado realmente compensa. Os pilotos europeus vão entender a física das curvas e técnicas avançadas de frenagem antes mesmo de terem permissão legal para olhar para uma 600. Nos Estados Unidos da América, é possível financiar uma Cruiser de 1.800 cc por 86 meses, mesmo tendo pilotado só uma Grom por 8 horas em um estacionamento. Ou você pode comprar uma Gixxer 600 no Marketplace sem habilitação, seguro e ainda com a carteira suspensa. Pois é a terra dos livres e o lar dos corajosos. O motociclista americano típico é um homem de meia idade com uma Cruiser grande, maus hábitos na pilotagem e possível problema com álcool, ou um jovem com uma moto rápida. Uma conta no TikTok e mais coragem do que habilidade. Você pode tanto rastejar numa curva com uma Bagger, quanto se jogar numa grade de proteção com uma Gixxer. Pouquíssimos motociclistas ficam entre esses dois extremos. Motociclistas americanos têm coragem, mas falta um sistema com habilidades obrigatórias e progressão controlada. Os dados simplesmente comprovam isso. Você pode me odiar o quanto quiser por dizer isso, mas é verdade. Motos potentes e pouca experiência aumentam acidentes e mortes. Treinamento rigoroso não desmotiva motociclistas. Isso os molda desde o começo. Os Estados Unidos priorizam a liberdade em vez da educação, por isso não conseguimos ter coisas boas aqui na América. Há um problema na percepção sobre as motocicletas. Levamos bronca da polícia, das Karens do Nextdoor ou do motorista de Ram de óculos Oakley brancos. E um cavanhaque que te chama de um insulto homofóbico por filtrar. Motociclistas estão longe de serem queridos na nossa cultura. Nos Estados Unidos, as pessoas acham que motos são pra fora da lei ou pra idiotas, ou pra os dois. Ou você é algum cara querendo bancar o durão numa Harley, ou um maluco de esportiva com o cérebro derretido fazendo 300 km por hora na rodovia. Pelo menos é assim que eles são vistos. A imagem pública do motociclismo é tão distorcida que, para a maioria das pessoas que não andam de moto, é uma mistura de desejo de morte sem noção com crise de meia-idade performática. Filmes, séries de televisão e o apoio de celebridades só reforçaram essa percepção. Podemos olhar para clássicos como Selvagens da Noite ou Sem Destino e pensar: hoje em dia o motociclismo não é mais assim, certo? Até filmes de ação modernos como James Bond ou Top Gun mostram motocicletas de forma incorreta. Pular com uma moto trail de uma ponte para cima de um trem em movimento é tão irreal quanto pilotar uma H2 em uma pista de pouso ao pôr do sol, sem capacete e sorrindo como um cientologista maníaco. A Honda tentou corrigir isso nos anos 60 com a campanha NICE, mudando a imagem pública do transporte sobre duas rodas de gangues de motoqueiros fora da lei para um estilo de vida amigável à família. Funcionou por um tempo e ajudou no domínio global da Honda. Agora, 60 anos depois, a imagem pública retornou para The Gens e Squids. Não existe um meio termo aceitável para cidadãos sensatos que simplesmente gostam de andar sobre duas rodas. E isso importa porque a percepção influencia as políticas. Quando legisladores veem bicicletas apenas como brinquedos perigosos que tiram a paz dos proprietários de imóveis. Quando motociclistas imprudentes abusam dos recursos da sociedade ao precisarem ser resgatados de helicóptero dos canyons todo fim de semana, eles provavelmente não vão defender rapidamente leis que favoreçam os motociclistas. Muitos jovens de 20 anos talvez não saibam,
mas os americanos já dominaram as corridas de motocicleta. Tínhamos o Hay, Kenny Roberts, Ed Lawson, Wayne Rainey e Kevin Schwantz, uma legião de lendas nos anos 80 e 90. Depois veio Nicky Hayden, nosso último grande campeão mundial de MotoGP, em 2006, descanse em paz. Desde então, tem sido um silêncio total no cenário mundial das corridas. O grid da MotoGP está cheio de caras europeus, rapazes da Itália, Espanha, França. Eles dominam as principais séries de corrida dos Estados Unidos da América, coisas como o King of the Baggers, onde Harleys e Indians raspam as pedaleiras em Laguna Seca. É divertido de assistir? Claro, para alguns sim, mas competitivo com a MotoGP, nem um pouco. Nós mudamos das corridas técnicas para espetáculos de novidade, porque a indústria sabe o que vende aqui: barulho e nostalgia. As corridas de bagger lembram mais um rally de monster truck do que um esporte sério. Sem ofensa aos fãs de corridas de bagger. Essa é só a minha opinião. Para muitos fabricantes, as corridas impulsionam a inovação. Já King of the Baggers, por exemplo, vende camisetas. Quando você olha para a Europa ou o Japão, as corridas são vistas como uma forma de arte, uma interseção entre tecnologia e habilidade. Nos Estados Unidos é um nicho restrito, um hobby para entusiastas mais elitizados. Idiotas como eu que amam motociclismo e só querem velocidade. A indústria de motocicletas americana é desanimadora. Embora não tivéssemos a habilidade dos fabricantes japoneses ou europeus, as empresas americanas ao menos eram relevantes. Foram as Harley-Davidson maiores que forçaram fabricantes como a Honda a expandirem seus horizontes de fabricação. E foi assim que acabamos tendo máquinas revolucionárias como a CB750 ou a Goldwing, indo além da Harley-Davidson. Os Estados Unidos já tiveram uma indústria de motocicletas vibrante. Marcas como Buell, Victory, Indian em sua forma original e outras pequenas fabricantes boutique. A Buell tenta ressurgir pela terceira vez, usando plataformas recicladas da Eric Buell Racing. A Victory foi encerrada pela Polaris há anos, e a Indian foi recentemente vendida para uma empresa de capital privado cujo portfólio inclui cafés de Los Angeles. É uma marca de molho picante, sugerindo que pode ser desmontada e vendida em partes já em 2027. Harley-Davidson se mantém como marca de estilo de vida, não como uma empresa de motos ultra inovadora. Eles às vezes fazem boas motos e mostram que quando querem ainda conseguem inovar. A Pan America é um esforço sólido, mas eles ainda estão anos atrás do resto do mundo em vários aspectos. E podemos ver isso com as finanças sombrias deles e o drama constante na diretoria. Talvez o novo Chief Executive Officer da Pizza Hut consiga trazer uma nova vida para a montadora, mas do jeito que está, é deprimente como a Harley representa as motos americanas. E apesar das críticas, cerca de 1/3 ou mais das motocicletas vendidas nos Estados Unidos da América são Harley, então eles meio que dominam o mercado interno. Então, o que eles fazem e como operam afeta a cultura de motociclistas aqui. Não importa o quanto nós, os 2/3 de motociclistas normais, não gostemos disso. Compare com a Europa, onde Ducati, Triumph, BMW e KTM lançam constantemente motos de alto desempenho e tecnologia avançada, geralmente empolgantes. Triumph e KTM já investem em motos de entrada, enquanto a BMW se prepara para entrar no segmento de motos leves ADB, algo em que empresas americanas como Harley e Indian se recusam a investir, enquanto as japonesas são imparáveis. Honda, Yamaha e Kawasaki produzem desde motos esportivas e bicilíndricas médias até superalimentadas e mini-motos utilitárias. A dedicação ao progresso que essas empresas demonstram é emblemática do tipo de cultura de motocicletas indiscutivelmente superior de seus países de origem. Nos Estados Unidos da América, a inovação doméstica concentra-se em acessórios cromados e suportes para copos. Como mencionei sobre a Harley-Davidson, as vendas caíram quase 40% desde o pico nos anos 2000. O comprador médio já tem mais de 50 anos. Isso não é crescimento, é um plano de aposentadoria. Ficamos para trás porque nossa indústria atendeu à nostalgia em vez de novos pilotos ou máquinas empolgantes por décadas. E quando o piloto médio está envelhecendo sem um investimento no futuro, toda a cultura começa a diminuir e meio que desmoronar. Esse fenômeno fica mais claro ao observar uma empresa como Genesis na América, onde dissemos isso coletivamente. A ignorância e a incompetência de um fabricante que faz motos antigas é equivalente ao progresso de ponta que vemos ao redor do mundo. Podemos fazer melhor e devíamos. Esqueceram que colocamos pessoas na Lua? Vamos lá.
Não somos tão bons em pilotar, correr e fazer marketing de motos aqui. Ainda assim, será que há esperança? Como deixamos de ser a piada do motociclismo mundial? Normalizar motos pequenas é um bom começo. Em comunidades mais especializadas nós já sabemos disso, mas o público americano em geral ainda não percebeu. Devemos deixar de pensar que moto grande é só para homem de verdade. Uma moto de 400cc é suficiente para 95% dos motociclistas em 95% das situações. Uma moto média de 120 CV já garante muita diversão até para pilotos experientes nas ruas. Motociclistas europeus demonstram isso diariamente com motos 125cc que rodam muito mais que as superbikes 1000cc dos americanos, geralmente paradas. A educação dos motociclistas deve melhorar, seja com habilitação por categorias ou incentivos a treinamentos avançados. É preciso recompensar a competência, criar estruturas de incentivo para tornar isso algo legal, fazer com que a habilidade volte a ser valorizada. A cultura de motocicletas nos Estados Unidos enfrenta uma grande batalha se até mesmo uma pequena fração dos novos motociclistas ficar assustada, se machucar ou morrer. Apenas um ano após começarem a pilotar, quando passaram para uma moto líder depois de 4 meses em uma Ninja 400, e você pode achar que isso é loucura, mas eu vejo isso o tempo todo. Acredito que com mais treinamento para pilotos, haveria menos fatalidades e maior longevidade entre motociclistas. A percepção do público também precisa mudar. A Harley Davidson precisa parar de vender rebeldia e começar a vender a realidade. Você pode andar de moto e ser uma pessoa normal. Não precisa ser uma escolha de estilo de vida vergonhosa, nem ser toda a sua identidade, ou seja lá o que for. Seja pirata da Harley, fantasma do TikTok ou algo parecido, marcas, criadores e motociclistas devem manter uma imagem pública realista e respeitável do motociclismo. Andar de moto não precisa ser sua vida toda. Você não precisa ser isso sempre. Olha, isso não é para ser uma opinião particularmente polêmica. Os Estados Unidos são um ótimo lugar para ter uma motocicleta. Nossa paisagem é vasta e diversa, com excelentes estradas e uma rica história do motociclismo nos últimos 100 anos. Sério, se você é o tipo de cara que comenta dizendo os Estados Unidos são só rodovias retas e planas, dá uma olhada no Google Maps. Veja o tamanho do nosso país. Vá para a costa leste, para a oeste, veja lugares na Califórnia e Oregon. Cara, tem muita estrada boa aqui, mas como você viu, também temos um problema de ego. A gente acha que liberdade é fazer as coisas do nosso jeito, mesmo quando o nosso jeito acaba nos matando. 10 vezes mais rápido que em outros países. O motociclismo aqui nunca será como na Europa ou Ásia. Certamente podemos aprender algo de lugares onde as motocicletas são mais integradas à cultura. Quero mais motociclistas, melhores pilotos e uma imagem pública mais digna e respeitosa. Vamos dizer, mas o que vocês acham? Podemos ser melhores no motociclismo? Ou esse assunto é político demais e corre o risco de afastar meu público? Bom, acho que já é tarde demais de qualquer forma. Já estamos no final do vídeo. Muito obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo.